E aí, marujos, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Pode Navegar. O seu podcast do mundo oceanográfico. Meu nome é O meu é Alanis. Luana. Vocês já estão cansados de saber. Sim. E a gente vai para mais um episódio hoje, mas como sempre, a gente precisa agradecer aos nossos patrocinadores, que estão aí nos ajudando desde o início. Então, Organomar, que é o laboratório de compostos orgânicos em ecossistemas costeiros e marinhos daqui do Departamento de Oceanografia da UFPE, e a coordenação do nosso curso da graduação de Oceanografia. Muito obrigada. A gente só consegue gravar os episódios, na verdade, por conta do patrocínio deles. Então é muito importante a presença de vocês e a nossa parceria. Sim, no episódio de hoje a gente vai trazer alguém que trabalha com negócios de impacto ambiental e também ele tem a intenção de formar cidadãos cientistas. Ele também trabalha com turismo. É babado, tá? Esse convidado de hoje é babado, gente. Sim, Túlio Silas. Boa! Aê! E aí? Tudo E aí, bem, Túlio, tudo Alanis? bem? Beleza, Luana? Galera, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. Porque não sei que hora você vai ver É ou ouvir. verdade. Então, gente, antes da gente começar a falar assim, do papo mais sério de hoje, vamos falar, queremos saber mais como foi a sua infância, como surgiu o interesse pela oceanografia, sempre teve contato com o mar, onde você nasceu, como é essa experiência morando onde você mora, os convidados trazem os convidados hoje, como é Telespectadores. os telespectadores. Vamos ver aí no decorrer do episódio, né? Conta pra Ó, gente. além do meu nome, né? Eu me chamo Túlio. Meu nome é bem grandão porque foi uma homenagem muito grande a muita gente, promessa que minha mãe pagou. Meu nome é enorme, é Túlio Silas Padua Vicente Rabelo. Depois que eu entrei na oceanografia, eu descobri que meu nome se resumia a Rabelo Túlio, ponto. E eu sou de Fernando de Noronha, eu sou nascido e criado em Fernando de Noronha. Na minha geração, né, aqui na ilha. Eu tenho quase 33 anos, então quando eu precisei estudar, né, cheguei em idade de ensino médio e faculdade, eu precisei me mudar de Noronha, fui para Recife, morei em Recife quase 9 anos da minha vida, para terminar meu ensino médio e fazer faculdade. Estudei na mesma universidade de vocês, na UFPE, sou oceanógrafo, atualmente trabalho com negócio de impacto social e consultoria ambiental. Em relação à minha infância, né? Meu contato com o mar é desde que eu nasci, porque eu moro numa ilha rodeada por mar, então são 16 praias aqui. Para onde eu vou é mar, não tenho o que fazer. E fatalmente é isso, ou você gosta do mar, ou você aprende a gostar do mar aqui. A gente não tem outra alternativa. Na minha infância, o meu pai é agente de defesa ambiental, né? Meu pai inicialmente começou no Ministério da Defesa e depois mudou para o Ministério do Meio Ambiente, que era o IBAMA. Meu pai atuava, né? Que agora ele aposentou, desde 1988. Então, quando foi criado o Parque Nacional Marinho de Fernando de Noronha, meu pai fez parte da primeira equipe. Então, ele sempre foi agente de defesa ambiental a vida inteira. E aí depois, né, em 2007, deixou de ser IBAMA, passou a ser ICMBio, mas a atuação era a mesma. Então esse meu contato sempre foi muito forte, até dentro de casa. Minha mãe não tem nada a ver, minha mãe é funcionária pública estadual, mexe com outra coisa, era outra ideia, mas minha mãe sempre foi da área da educação também. Tá? E aí, em 94, o irmão do meu pai, meu tio, criou em Noronha uma atividade chamada de férias ecológicas. O que era que acontecia? A gente nas férias não saía de Noronha. Então como é que tu vai entreter a criançada que passa o ano todinho, né, na escola e de repente um mês sem fazer nada na ilha que não tinha atividade, não tinha cinema, shopping, nada que a modernidade, né, que esse mundo de capital exigia, né, para os jovens. E aí meu tio criou essas férias ecológicas, meu tio Ban, Josivan Rabelo. A gente aqui, é porque lugar pequeno, ninguém tem nome, todo mundo é apelido, é fulano de ciclano, não sei o quê. E aí o apelido do meu tio é Ban. E aí meu tio Ban criou as férias ecológicas para que nas férias a gente pudesse ter durante uma semana esse contato mais próximo, fazendo todas as atividades que os fiscais, que o pessoal do IBAMA fazia, que o pessoal do ICMBio fazia.
E hoje em dia continua havendo as férias ecológicas. É uma semana no mês das férias, a gente tem esse contato direto com o mar. Como é que o projeto Tamar trabalha em Noronha? Como é que o projeto Golfinho Rotador trabalha em Noronha? Como é que o projeto de aves trabalha em Noronha? Então a gente tinha esse contato durante uma semana, a gente fazia várias atividades dentro do Parque Nacional Marinho, e aí começou a despertar esse meu interesse. Mas até então, tudo bem, era algo muito superficial. Fui morar em Recife e descobri que tinha um tal de um vestibular. E aí tinha que estudar para o vestibular e ao mesmo tempo eu tinha que decidir o que é que eu queria fazer da minha vida. Aí beleza, no começo eu queria fazer biomedicina. E aí estudando, o terceiro ano do ensino médio, vou fazer biomedicina. Aí depois eu desisti, vou fazer ciências contábeis. Vou trabalhar com logística, eu gosto muito de logística. E aí no meio do caminho meu primo fez... Eu morava com um primo meu que ele já fazia engenharia mecânica na Federal. E ele disse, por que tu não faz um teste vocacional? Tem uns testes vocacionais. Tu faz esse teste, tu faz vários, e vê em que área vai dar. Todos que eu fiz dava para a área ambiental ou de engenharia ambiental. Ambiental ou engenharia ambiental. Ambiental ou engenharia ambiental. Eu fiz, caramba. Cursos na área ambiental, UFPE. Coloquei assim na internet, dei um enter, apareceu logo oceanografia. Que já fazia um ano, eu acho, que estava com graduação em oceanografia na Federal. E aí eu conversei com um amigo do meu pai, que é oceanógrafo aqui em Noronha, Zé Martins. E aí ele, o curso é muito legal, muito bacana, que bom que tem pessoas interessadas em fazer oceanografia, não é um curso tão fácil, tal, mas eu sei, eu não queria nem saber, quando eu vi a grade curricular, quando eu vi o que estudava, eu fiz, eu acho que o meu destino, eu preciso estudar oceanografia. Depois que eu passei no vestibular, eu descobri que a oceanografia é destino. Eu nasci para ser oceanógrafo. Quando eu tinha 6 anos de idade, a gente aqui em Noronha viajava pouco, mas o pouco que a gente viajava de avião, a gente tinha muito contato com turistas, com outras pessoas que estavam no voo. E eu sempre fui uma pessoa muito comunicativa, eu sempre conversei muito, sempre falei muito, sempre gostei de falar em público, sempre me senti confortável, né, nessas situações. E a vontade de todo menino da minha época era ser piloto. Ou você é piloto, ou você é policial, ou você vai para a Força Aérea, ou você vai para a Marinha. Então minha vontade era ser piloto. E eu não podia ver um avião que eu já sabia qual era o modelo, a que altitude ele voava, a que velocidade. E sempre que eu viajava, eu gostava de ir na cabine do comando para tirar uma foto. E aí, nesse belo dia, eu estava com minha mãe viajando para Recife e tinha um rapaz nas poltronas, no mesmo corredor assim, né? Ele estava do outro lado. E aí ele me perguntou o que é que eu queria ser quando crescesse. Aí eu falei para ele, você é piloto da Trans Brasil. Vocês nem sabem o que é Trans Brasil, né? Eu disse, eu vou ser piloto da Trans Brasil. Era uma companhia aérea top da época. Ah, você é piloto da Trans Brasil. Aí ele, rapaz, mas você não é de Noronha? Eu fiz, sou de Noronha. Ele, poxa, por que você não vai estudar o mar? Isso minha mãe contando, porque eu não lembro muito dessa cena. E aí ele disse, você quer ser piloto mesmo? Tá bom, eu vou levar você na cabine de comando. E ele me levou lá na cabine, eu fui lá, tirei foto com o comandante e tal, voltei para a poltrona e ele repetiu a pergunta. Agora, depois de ver a cabine com aquele monte de botão, aquelas coisas, tudo que você não sabe ler e tal, você vai querer ser piloto? Eu fiz, quero ser piloto. Aí ele disse, tudo bem, você pode fazer o que você quiser, mas eu espero muito que você siga essa carreira aqui, porque a gente vai precisar muito de você um dia. E ele me deu um broche, eu tô até sem ele aqui agora, mas eu tenho guardado até hoje. Um brochezinho redondinho e ele pregou na minha blusa. Prendeu na minha camisa um broche que é do Scripps, que é o Instituto Oceanográfico da Universidade de San Diego, na Califórnia. Ali, o cara profetizou que eu ia ser oceanógrafo. E eu só descobri isso quando eu estava já na minha graduação. Eu me arrepio sempre que eu falo essa história, porque é um negócio impressionante. E assim, até hoje eu tenho esse broche, ele está guardadinho comigo, que se eu puder um dia visitar o Scripps, com certeza esse cara já não vai estar mais lá, ele era um pesquisador do Scripps, era um brasileiro, mas
mas pelo menos eu gostaria de ter a oportunidade de conhecer um dos maiores institutos de oceanografia do mundo. E aí, a oceanografia foi um destino mesmo. Quando eu entrei no curso, realmente a gente vê que é um pouquinho diferente, porque a gente tem 2 anos e meio aí de uma dificuldade maior, que a gente precisa estudar cálculo, física, química. Depois é que a gente é apresentado de fato a ciência do mar específica, né? E o que mais me aproximou, né, me fez me apaixonar mais pela oceanografia é o foco nosso em estudo de processos oceanográficos. Eu acho que isso é o mais fera de tudo, que é estudar processo. Como tudo acontece, né? Essa complexidade toda de coisas acontecendo, e isso é o que me fez gostar mais ainda da oceanografia em si. A sua história é muito específica. É mesmo. Eu acho que não tem nada mais específico que isso, não. O cara, ele profetizou mesmo, assim, Se eu achar esse broche, eu vou tirar uma foto, eu mando para vocês, aí vocês podem até colocar na postagem lá. Uma foto do broche. Perfeito, divulgação, vai ser perfeito. Porque, assim, geralmente a gente está acostumado com histórias de pessoas que não estão no meio, sabe? Desde o início, sabe? Porque você já nasceu muito ligado ao mar, muito perto do mar. E ainda acontece isso. Então, assim, é muito doido. Eu mesma só fui saber na graduação. Não, na graduação não. No fim do ensino médio, que eu queria fazer oceanografia e nem tinha nada. Eu só soube depois que eu fiz o Enem também. Muito, muito interessante essa história, massa, cara. Muito legal. Foi bem impressionante mesmo, assim. Quando eu descobri essa história, eu fiz, caramba, acho que é negócio de destino. Porque na oceanografia, vocês vão estudar. A gente estuda o processo de resiliência, o que é a resiliência. E eu fui um aluno muito resiliente na oceanografia. A gente tem muita dificuldade ao longo do curso. E principalmente eu, que nunca vivi numa cidade grande. Então, fazia pouco tempo que eu vivia numa cidade grande. Eu acho que viver 3 anos numa cidade grande, quando você é naquele começo no final de juventude, começo da sua vida adulta, 3 anos é nada. É nada você viver 3 anos numa cidade grande. Eu cheguei em Recife, eu não sabia atravessar uma rua. Eu tinha que procurar onde tinha um semáforo com a faixa de pedestre, porque eu não sabia atravessar uma rua. E aí foi. Tem que pegar no tranco. Eu fiquei curiosa para saber quem que era esse pesquisador. Né? Na época, lá 2011, 2012, a gente chegou a tentar procurar e tal, por características, mas era algo muito difícil. Foi um negócio que tinha acontecido em 98, eu acho, 1998, 1999, por aí. Foi algo muito específico. Talvez se tu chegar a visitar o local, pode ter um quadro. Sei lá. Se eu vi alguma foto de Noronha com uma pessoa, aí pode ser que seja mesmo, nesse período aí. Tá aí, ó, o podcast. Se chegar em você, pesquisador. Foi muito... Se chegar em você, manda uma mensagem aí. Mas no caso, quando tu viu, então, a grade... Tipo, não te assustou o cálculo, essas coisas? Eu até brincava. Tem os meus amigos de turma que assistirem a esse podcast, eles vão poder confirmar isso. Que eles até tiravam onda da minha cara. Meu irmão, que cara louco, velho. A gente, na época, era o MSN. A gente criou um grupo no MSN dos alunos que foram aprovados em oceanografia. Aí todo mundo entrou nesse grupo e tal, e eu ficava lá, vamos nessa, vamos estudar cálculo, física, química, porque eu achava que era algo mais parecido com o que a gente tinha visto no ensino médio. E eu tinha uma facilidade em matemática, física e química no ensino médio. Não era nada comparado ao que a gente vê numa graduação, entendeu? É algo absolutamente diferente. Até o ritmo é completamente diferente. Então, tu tá estudando um assunto super novo, do zero, e é assim, cada aula é um assunto novo e tu vai ficando para trás e um ritmo é alucinante. Depois foi que eu vim ver que realmente o bicho pegava. E o pessoal, todo mundo tirava onda na minha cara nos bastidores e eu nem sabia disso. Tu estudou junto com o pessoal de engenharia, essa parte do cálculo, né? Com o pessoal de engenharia. Era a área 2. A temida área 2. Aí depois, quando tu escuta, só escuta falar, a área 2 é punk, a área 2 é isso, a área 2 é aquilo. Quando tu chega lá na área 2, aí realmente você percebe que o trator tá passando, o caminhão tá passando, O clima lá já é diferente, assim. Era engraçado, porque a gente chegava sorrindo e saía chorando, assim, meu irmão,
que coisa abstrata, assim. A gente tem. Não. A gente tem a teoria de que, tipo assim, toda vez que a gente tinha prova lá, quando a gente acabava a prova, tava É chovendo. impressionante. Toda Eu lembro quando eu paguei vez. álgebra linear, eu paguei álgebra linear uma vez só na área 2. Eu não passei, claro, né? Reprovei. Aí era foi a coisa mais abstrata que eu já vi na minha vida, assim. Algo que eu não conseguia entender, imaginar, conceber, não era palpável, eu não conseguia mesmo, era muito abstrato a álgebra linear para mim. Então eu fiz, como é que eu vou passar nessa disciplina? Aí depois eu cheguei em Oceanografia Física 2, aí eu vi que o buraco era mais embaixo, o bicho pegou muito mais. Oceanografia, Oceanografia Física 2 foi uma das melhores disciplinas, assim, eu fiquei muito feliz em estudá-la, mas também foi a mais difícil até hoje que eu estudei. Da grade da Oceanografia, Oceanografia Física 2 é... Sonografia física 2, no caso. Tá falando Ah, da não, física Física Geral 2, 2. claro, essa aí é sinistro. Na minha turma, eu acho que ninguém passou de primeira nessa aí. Essa aí a gente... Meu primeiro exame foi em Física 2. A gente, 3 pessoas da turma passaram. Ela foi uma Aí eu acho dessas. que eu ainda fui para a prova final quando eu passei, né? Acho que eu passei na segunda vez. Mas a disciplina não significa que, que a gente não precisa estudar muito, né? Até quem tem muita facilidade no estudo, a gente tem que se dedicar pra caramba. Então, assim, as duas disciplinas que eu mais estudei foram Cálculo 2 e Física 2. Eu nunca estudei tanto como eu estudei para essas duas. Cálculo 2 e Física 2 eu estudei muito. Eu tenho um material bonitinho, todo pintado, desenhado, todas as dicas, fazia prova antiga, cálculo 2 e física 2, mas também quando você passa nessas duas, meu irmão, o mundo faz assim, ó. Você se livra, né? Tu descobre um novo mundo, Porque... eu sinto. Você descobre a fotografia de verdade. Eu sinto que no ciclo básico você se adequa a uma situação e aí quando você descobre um novo mundo, você tem que se adequar a outro tipo E sem completamente falar, diferente, e né? sem falar que, tipo assim, a gente paga algumas dessas disciplinas do básico e quando tu entra no departamento, a gente tá lá estudando genética, biologia celular e tecidual. É um negócio nada a ver, é uma coisa que também demanda muito, é uma bagagem teórica grande pra gente. E aí depois tu já tá estudando outra coisa e aí, meu Deus do céu, sabe assim, a cabeça do aluno ela fica meio perdida naquele começo, porque realmente acho que são 4, 5 períodos de nervosismo. No caso, agora no departamento, a partir desse semestre, né? Tipo, agora tem todas essas matérias que eram na área 2, tem todas aqui agora. Sim. Que Aí felicidade. agora, tipo assim, temos uma chance, temos uma não chance. significa que não vai reprovar ninguém, não significa que não é difícil, isso longe disso. Mas a gente consegue ter esse contato mais próximo com o professor, evita porque pô, você tá numa turma de 80 e ficar o tempo todo. Ah, então isso quer dizer, eu sei, eu já fui aluno, eu sei como é que funciona. Aí o professor diz logo aquela, tipo assim, não, olha, pode perguntar, não existe pergunta besta, besta é não fazer pergunta. Mentira. E tipo assim, é uma turma de 80, em que tipo assim, 10 é a galera de cenografia e 70 é a galera de engenharia. E o professor, ele vai estar dando exemplo de aplicação na Isso a gente engenharia. sentiu, eu conversava muito com o professor de física, de oceanografia física na época, que a gente paga, não sei como está agora, nos perfis novos que surgiram, né, da graduação. Perfil, vocês entendem quando eu falo perfil, é o perfil do SIGA. Tem os perfis disponíveis que ali tem mudança tem perfil que você escolhe que você não vai pagar determinada disciplina, mas no outro perfil ela já é obrigatória. Enfim. Eu conversava muito porque na mecânica, a gente não paga mecânica de fluidos, a gente paga fenômenos dos transportes. E eu via que, pra gente, apesar de ser muito mais difícil, era mais importante estudar mecânica de fluidos do que fenômenos dos transportes. É exatamente por isso, porque os exemplos, o tipo de escoamento e tal, a gente estudava em tubulação. Aí é loucura, a gente estudar o oceano como se fosse um tubo. Você vai ver, vocês vão ver a Oceanografia Física 2 como é massa, como é legal.
Deve ser. Deve ser. Deve Deve ser ser ótimo. maravilhoso. Uma coisa que eu tenho dúvida é se na sua época tinha essa demanda de aprender Tinha muita, programação no muito curso grande. de Primeiro de tudo era um novo idioma. Então, eu me vi sim. diante de um cenário em que ou eu aprendia, né, de fato, e, e me apossava daquilo, o inglês, ou eu ia para o francês. Alguns colegas meus de turma fizeram francês, aí no núcleo de línguas da Federal, fizeram francês, e eu decidi estudar inglês, por conta própria, lendo artigo científico, traduzindo, lendo, traduzindo, lendo, traduzindo, até que eu acho que depois de uns 3 meses eu garanti uma fluência na leitura. Então, tudo que eu lia, eu entendia, já sabia, tinha vocabulário, mas eu morria de medo de falar. Até que eu comecei a assistir vários vídeos no YouTube, não existia Netflix, então eu assistia vários vídeos no YouTube em inglês com legenda em inglês. Até que eu fui pegando, 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 pegando. Hoje eu fico muito confortável em falar, ler e conversar tudo em inglês. Eu uso até para minha carreira turística, né? A gente em Noronha recebe muitos turistas estrangeiros, então minha língua de domínio é inglês, eu falo sempre em inglês. Espero conseguir aprender francês, mas tá adormecido esse sonho aí de falar francês. Mas o inglês e a programação, com certeza, me ajudou muito, muito gostar de computador e aprender a lógica de programação, porque não basta você gostar de programar, tem que dominar a lógica e tudo. E foi massa, foi muito legal, porque o meu trabalho foi usando programação. Eu trabalhei com rotinas computacionais, com softwares computacionais para estudar morfodinâmica de praia. Então é linguagem C, Fortran. Em computação eletrônica é C, eu acho que ainda é C, né? C++. Você era de algum Labogel, laboratório Labogel. específico daquele do Ah, Labogel? Labogel, Eu era do querido Labogel. Labogel. Eu era orientado por professor Pedro. Aí no último período, quando eu estava só com TCC, matriculado só em TCC, Pedro foi para a Federal de Santa Catarina e quem me orientou foi a professora Mirela Costa. Ah, sim, E aí professora Mirela Mirella. foi minha orientadora. Inclusive, Aí o meu trabalho de conclusão de curso foi bem específico com uma feição praial chamada de cúspide. Cúspide praial. Quando vocês estudarem, não sei, talvez geologia do quaternário, eu acho que é eletiva, não sei se é obrigatória. Geologia do Sim. eletivo. quaternário, e tinha uma outra que era erosão e proteção costeira. Essa disciplina também é, ó, sensacional. Aí você estuda essas feições, todas as feições de praia, perfil de praia, tudo, morfodinâmica, e usa muita física também, né? Porque eu tinha que saber dado de onda, vento, corrente, dados de ADCP, usando direção também e velocidade de corrente. E a minha intenção era usar uma equação específica, que foi desenvolvida por pesquisadores na Austrália, usar essa equação com dados oceanográficos de câmeras para confrontar ou corroborar, né, com os dados oceanográficos de ondógrafo. Então eu tinha uns dados específicos da praia e comparava com os dados físicos lá fora para ver se batia. E bateu. O Muito processo legal. é Muito legal. lindo de ver. Parabéns pelo Top. trabalho. Arrasou. No caso, na tua graduação, tu sente que tu já tinha mais uma área, tipo, uma afinidade com mais uma área, tipo a Eu geologia, tu achava, sente não, isso? na Ou verdade, tá... eu achava que eu ia ser aluno do professor Roberto Barcelos. Fiz, pô, eu acho interessante esse estudo através de testemunho e tal, a gente conseguia inferir um monte de coisa ali. Só que aí depois eu comecei a ver que tinha muito trabalho. Não por preguiça, mas assim, é muito esforço. É muito esforço. Sim. Você fazer um campo de coleta é complicado, porque a gente na oceanografia trabalha com maré, e a gente está num lugar de mesomaré, então são 4 ciclos de maré diário. Quando você vai fazer um campo de Sim. coleta de testemunho, tinha coleta que a gente estava fazendo de 3 da manhã, 2 da manhã, numa estação de coleta no Rio Capibaribe. Então, assim, esse trabalho não parava aí. Quando a gente chega no laboratório, a gente vai fazer
coloca ácido, vai pra capela, faz isso, faz aquilo, peneira, não sei o quê. Além disso, a gente tem que pegar e escrever tudo que a gente fez. Ainda desenvolver a teoria. E aí eu fiz, caramba, o que eu vou fazer da minha vida, né? Fiquei pensando. Aí eu conheci o professor Pedro. E aí, uma das dicas que eu dou, aproveito esse momento para até falar para os novos alunos, vocês pegam os nomes de todos os professores, ou o professor que está te dando aquela disciplina específica, e coloca no Lattes. Você coloca lá o nome do professor no Lattes e você vai ver as pesquisas que o professor está desenvolvendo, aquilo que ele desenvolveu, aquelas pesquisas que estão em aberto. Então eu vi especificamente no Lattes do professor Pedro que ele tinha essa pesquisa em andamento e estava aberta essa pesquisa em morfodinâmica de praia. Eu fiz, pô, morfodinâmica é um negócio tão genérico, assim, é algo que envolve tanta coisa, processo físico, oceanográfico, químico, porque envolve também essa composição de sedimento e tal. E aí eu decidi ir lá, bati na porta dele, humildemente, por favor, preciso de uma bolsa. Você não tem nenhum projeto aí não pra gente escrever, pra conseguir uma bolsa. E aí ele fez, primeiro de tudo, tu sabe o que eu estudo? Tu sabe o que eu faço? Fiz, sei, eu sabia, decorei o lápis dele. O senhor está fazendo isso, tem um trabalho com corrente de retorno, tem um trabalho com morfodinâmica de praia, o senhor está com um trabalho disso, daquilo, usando videoimageamento, é uma estação chamada de Argos, ela está no alto do Hotel Jangadeiro, que fica lá na Orla de Boa Viagem, o senhor está estudando erosão costeira, através desses dados, e a gente consegue usar isso nos programas computacionais e tal. Ele, pô, gostei. Então tu vai fazer o seguinte, tu vai pegar tal livro, tal livro, tal livro, tu vai estudar isso, isso e isso, aí tu vai me dizer se realmente tu aceita o desafio de estudar programação, aprender a programar e tal, e aí a gente segue. E aí eu me debrucei muito, estudei pra caramba essa parte, né, de praia, de morfodinâmica de praia, programação, e eu consegui achar um amigo, companheiro de graduação, que era Pedro Lins, e a gente foi junto. A gente entrou junto no Labogel, a gente foi bolsista PIBIC junto, dentro do mesmo projeto grande. Pedrinho estudou corrente de retorno e eu estudei morfodinâmica de praia com as cúspides. E aí a gente seguiu nisso até o final. O nosso TCC foi seguindo isso. Ele fez corrente de retorno e eu fiz cúspide praial. No caso, tipo, tu tava em que período, mais eu ou acho menos? que eu tava no Tu entrou no... quinto pro sexto período, mais ou menos. Por aí. Já estava fora da área Eu 2 desse período? tava saindo, eu acho, foi no período que eu tava para sair. Quer dizer, eu achava que ia sair, né? Eu achava que ia sair naquele período, mas se eu não me engano, eu não saí. Se não me engano, eu não saí nesse período. Eu saí da área 2, teoricamente, eu acho que era no sexto período. Foi quando eu saí mesmo. Você falou sobre isso de ser trabalhoso. Eu acho que todos os nossos amigos da área geológica estão sempre refazendo o trabalho. Isso é Estão sempre... normal, isso é normal. Tipo, e uma outra coisa, quando eu paguei a disciplina de zooplâncton marinho, eu achei muito interessante também. Porque trabalha com muito processo também, muitos processos oceanográficos, seja zooplâncton. O nome da disciplina é zooplâncton marinho, mas a gente faz coleta em área estuarina também. E aí não é simplesmente estudar aquela espécie. Você conhece a espécie, mas você tem que estudar todo o processo em si, né? Por que aquela espécie está dominando, por que determinada espécie não está chegando naquele tamanho. Isso vem nos bichinhos, né? Do zooplâncton. E aí eu vi que eu tinha muita dificuldade em usar lupa, o microscópio e tal. Me doía muito. Fiz, caramba, como é que eu vou estudar A mim isso e também. tal? Admiro quem estuda, não, essa aí não dá para mim. Mas, poxa, é tão interessante. Eu me dediquei tanto na disciplina de zooplâncton. Eu estudei pra caramba. A estatística 2 eu gostei muito também, mas era muita coleta, tinha muita análise também de bichinho e começou de organismo, de bichinho não, de organismo. E complicou muito para mim. Eu fiz, caramba, eu acho que não é isso. Aí paguei Zoologia 2. A Zoologia 2 é massa. A gente abria o peixe, abria uma galinha para estudar e tal. Então, assim, eu achei massa. Assim. É o que a gente vai fazer hoje. A gente
Realmente, hoje de tarde eu abri um peixe. Aí foi legal, eu fiz, caramba, mas aí é muito específico. Aí dentro da Zoologia Marinha 2, com a professora, a professora que dava na época era a professora Beth Araújo. E aí, uma das partes dessa disciplina entrava também a professora Beatriz Padovani, que ela estuda especificamente os autólitos. Aí eu fiz, caramba, não acredito que um pedacinho desse tamanho do peixe ele conta tanta história. Eu vou estudar autólito. Mas aí descobri que era em Tamandaré que se estudava autólito. E aí Tamandaré fica longe para mim. Não dava. E aí eu tinha que achar dentro dessa minha cabeça borbulhando de ideia e informação o que é que de fato eu ia querer. Porque não adianta você querer abraçar o mundo com as mãos e não vai dar no final. Você tem que focar e seguir aquilo ali e fazer bem feito. Porque eu acho que eu ainda sou dessa teoria que se você pega muita coisa para fazer, você termina negligenciando alguma dessas. E aí foi quando eu me deparei com o Lattes do professor Pedro e aí foi legal, foi muito massa, assim. E durante as férias ele juntou a equipe de orientandos dele e a gente estudava pra caramba a programação, a gente via o que cada um estava fazendo, a gente tirava muita dúvida em relação a isso. E foi bem bacana essa experiência. Eu não cheguei a estagiar em nenhum outro laboratório, mas eu achava que ia com o professor Roberto ou com Bia estudando otólito. Eu acho isso legal dos professores aqui, tipo, sempre a gente tá lá na portinha deles. Olha, veja só, sempre vai ter algo para estudar. Nem se preocupe de bater na porta de um professor e ele não ter um projeto parado precisando de alguém, ou para triar a amostra, ou para fazer algo. E é importante que a gente eu brinco, a gente tem que comer a serra também, a gente tem que roer o osso para depois se dar bem. Não adianta você querer chegar no laboratório, eu gosto de fazer tal coisa. Peraí, calma. A gente tem que entender o processo. Como é que isso chega até mim? É por isso que a gente estuda na área 2. Hoje eu sei que um computador faz, eu sei usar um computador, eu tenho um software de programação que ele faz tudo. Sabe assim, mas como é para fazer aquilo? Estatística é a mesma coisa. Estatística 1, quando eu paguei, a gente fazia na mão os cálculos, a gente fazia média, desvio padrão, erro padrão, tal, erro tipo 1, erro tipo 2, porque isso faz com que você, ao analisar seus dados, você saiba se ali está havendo um erro tipo 1, um erro alfa, um erro beta. Você tem que saber. Isso é o que te faz ficar um bom profissional, ser um bom profissional. Mas isso eu só vim entender depois que eu me formei. Tá? Eu não entendi enquanto eu estava na graduação por que eu estudava força centrípeta de um cara no skate dando um looping numa rampa e tipo momento angular, linear e tal, e fazer uma conta do tamanho de um trem se eu sou oceanógrafo. Mas depois eu entendi que aquilo ali é que vai me fazer ficar, sacar, um cara rápido, uma pessoa rápida, uma pessoa ligada, você vai conseguir pegar as coisas mais rápido. Isso é importante para a gente, como oceanógrafo, para quem trabalha com o processo. Porque por mais que você seja do laboratório de Bentos, do laboratório de Necton, por mais que você seja de áreas que você acha que não tem nada a ver, mas tem tudo a ver, porque há um processo acontecendo para aquilo ali estar daquela forma. Eu trabalho com eu trabalho com meiofauna de poliqueta. Massa, poliqueta de Recife de Arenito, certo? Mas para ter aquela dominância daquela espécie de poliqueta ali, alguma coisa está acontecendo. E o que é? É um processo. E aí o processo você tem que saber de temperatura, salinidade, densidade, luminosidade. Não tem jeito, todas as áreas se mexem. Aí é que você vê que e eu vi um videozinho no Instagram, um guia turístico dando uma aula para uma galera falando, e ele usou uma expressão dizendo: o ecossistema não está desequilibrado. Não é para você chegar no lugar e retirar uma concha, que linda, um bichinho, que lindo, tirar. Não, o ecossistema está ali, é equilibrado, é para se regenerar. São processos acontecendo. E é exatamente isso. Eu acho engraçado que, tipo assim, tu falasse, pra que eu vou estudar isso? A gente tá nessa fase, mas você tipo, vai ter muito essa fase, é muita crise existencial. Você faz, rapaz, eu acho que isso não é pra mim. Por isso que eu falei da resiliência.
Você tem que ser resiliente, tipo, Sim. e saber que o melhor vai vir, numa hora vai vir. Não é brincadeira, uma hora Pronto, vem. uma hora Agora a gente vem. tem que se dedicar muito. Eu sei que é difícil pra caramba, é bem Sim, difícil. Sim. E é trânsito, é para chegar fato. na faculdade é difícil, é complicado, e enfim. Eu já fui estudante, eu sei como é. De E você longe, tem que estar lá sim. no laboratório, a gente tem estágio curricular obrigatório, depois vai ter estágio em empresa obrigatório, a gente tem embarque com a Marinha, embarque obrigatório. Então, assim, são. Eu sei que não é fácil, mas o céu não é perto. O céu não é perto, é longe. No caso, as fossas das Demais. Marianas, né? É longe, é fundo. O mar é profundo, vasto. Uhum. Você falou essas palavras aí, eu até arrepiei. Momento angular, momento linear. Não, É, mas para você ver como Palavras marca, ou fortes. marca para bem ou marca para mal. eu É, o acho que já importante é virou, marcar. já virou Mas trauma. cria casca, a gente cria casca. É verdade. É, então eu sinto que é como se É, fosse um Porque filtro, assim, né? olha, Pra... seja se você seguir a carreira acadêmica, eu não segui a carreira acadêmica, eu posso pode não ser o meu local de fala em falar de carreira acadêmica, mas eu convivi muito tempo dentro do departamento. Então, assim, eu sei como funciona. É difícil também você conviver dentro da academia, você pesquisar, você desenvolver ciência no nosso país, com tudo que acontece. Então a gente bate muito, a gente sofre, a gente apanha, vai lá, tudo, mas vai, sabe? E isso é o que a graduação te ensina a ser, é uma pessoa resiliente. Porque quando você chega no momento de desenvolver a pesquisa, você tem que achar a solução, você tem que desenvolver seus métodos, você tem que escrever, publicar, participar de congresso, você tem que tratar a amostra, triar, é isso, é isso. Na vida profissional, a diferença é que você convive mais com pessoas. Então você trabalha em equipe, você convive com pessoas, os desafios podem ser outros. De repente chega um chefe, de repente chega o poder público te cobrando algo. Sabe assim, eu quase fui trabalhar em SUAP só para coordenar um contrato específico que SUAP tem, a parte ambiental do SUAP tem com a FAD. A FAD é a fundação aí da UFPE. Eita, meu Deus, esqueci agora a, o que significa o FAD, de mas todo mundo sabe aí o que é FAD. Então, os alunos da biologia, ciências ambientais e acho que ciências biológicas, ciências ambientais e tem uma outra dentro do CCB, eles fazem coleta em SUAP para a produção científica. Só que isso também é de interesse do Porto, tá? Isso também é de interesse do pessoal do SUAP. Saber o que é que está sendo estudado, quais foram as produções dessas coletas, o que é que foi concluído disso, e ao mesmo tempo o próprio Porto ele precisa de um profissional, importante que seja um oceanógrafo, porque envolve processos acontecendo, para ler esses relatórios e entender o que é que está sendo feito e repassar a chefia ambiental de SUAP para saber o que está sendo feito. Isso é massa também, isso é bem interessante. E no caso, tipo assim, tu falou que não seguiu a carreira acadêmica. Aí assim que tu se formou, como foi, tipo assim, como é conseguir assim o primeiro emprego na Ó, sonografia, sabe? eu Tipo, acho que não é sorte, nada é ao acaso. Eu acho que acontece quando tem que acontecer. Minha meta, como eu me formei no primeiro semestre, minha meta era passar o segundo semestre em Noronha, vendo se eu ia seguir mesmo nesse estudo de morfodinâmica de praia, se eu ia mudar um pouquinho para a interação oceano-atmosfera, se eu ia para outro segmento da oceanografia ou se eu ia continuar fazendo o que eu estava fazendo no meu TCC. Só que aí nesse meio do caminho, acho que na primeira semana que eu tinha voltado para Noronha para tirar um período sabático aqui, para descansar um pouquinho, eu recebi uma ligação da superintendente de meio ambiente da administração da ilha, né? Ela era superintendente de meio ambiente da ilha, que por coincidência era uma ex-colega nossa do departamento de oceanografia. Ela fez mestrado na oceanografia e uma oceanógrafa. E até hoje ela é concursada, né, de SUAP. Ela tá lá na parte ambiental do SUAP, que é Daniele Malman. E Dani me liga. Aí quando o Dani me ligou, eu só conheci Dani dentro da disciplina de gerenciamento costeiro, que eu acho que ela estava em estágio de docência, precisava dar aula, e aí ela deu umas aulas para gente de gerenciamento costeiro,
que ela era orientanda da professora Tereza. E aí ela me ligou e tudo bem, aqui é Dani, que fiz estágio de docência com você, não sei o que. Ah, Dani, massa, todo mundo ouvia falar de Dani, porque Dani tá em swap. E aí você vai se inspirando nessas pessoas que já estão nas carreiras profissionais. E aí ela me ligou. Aí disse, a gente está desenvolvendo o projeto Noronha Plástico Zero, e agora a gente vai iniciar uma parceria com as empresas privadas. E enquanto administração pública, a gente precisa entender também a vontade da população e, ao mesmo tempo, a gente precisa de um profissional. Não precisava ser oceanógrafo, mas que bom que é um oceanógrafo, para estar junto nesse projeto, fazendo esse meio, essa articulação. E como você é da comunidade, você entende tanto essas questões ambientais, há uma preocupação muito grande com o greenwashing, porque atualmente está tudo muito em evidência nessas questões ambientais, então tem muito marketing envolvido, tem que ter muito cuidado com isso também. A gente tem que fazer com que a política pública ela pegue. Como ela vai pegar, a gente não sabe, vai ter percalço no meio do caminho, mas a gente tem que fazer com que ela pegue e evitar ao máximo esse greenwashing. E aí ela precisava de uma pessoa para atuar nesse projeto. E aí eu nem imaginava como é que eu poderia trabalhar nesse projeto como oceanógrafo. Por quê? Essa é uma dificuldade para a nossa carreira. A gente não tem um conselho, como o Conselho de Engenharia, por exemplo, o CREA. A gente não tem um conselho de oceanografia, que eu tenha uma carteirinha com um número e tal. Não, a gente tem uma associação, a Oceano, que é uma associação nacional, mas a gente não tem um conselho que vincule a gente, né, sei lá, de repente ao CREA, ou sei lá, o Conselho de Biologia, enfim, que coloque biologia e oceanografia, como é o CREFIT, né, que é Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional. Sei lá, de repente a gente entra num conselho desse, seria massa. Porque até para a gente formalizar a empresa, para a gente ser pessoa jurídica, fica mais fácil, entendeu? E aí foi quando eu me coloquei diante do primeiro desafio. Não era nem como oceanógrafo, é como é que eu vou atuar. E aí eles disseram, a contratação vai ser via CNPJ. Meu Deus do céu, como é que eu vou ser contratado como pessoa jurídica? Se eu acabei de me formar, não sei nem o que é isso. E aí o MEI permite isso. A gente, como MEI, pode trabalhar com educação ambiental, com projetos de extensão, com organização de evento, de feira, tudo isso. O MEI te permite. Tem uma gama de atividades que você pode atuar. Você não atua, quando eu atuo, né, como consultor ambiental, é pessoa física, porque aí é algo mais específico. Mas nessas atividades de impacto social, a gente trabalha com educação, a gente trabalha com cultura, com arte, a gente trabalha com extensão, né, educação ambiental. Isso é um ponto importante para a gente também. Até para aquecer a nossa classe em reativar essas discussões, porque é caro você ter uma empresa. É caro você pagar imposto, você ter declaração anual de imposto, você tem que ter muito cuidado com isso, tem que ter essa responsabilidade. Então, tudo isso fica complicado. Quando a gente tem um conselho, aí seria mais fácil, porque a nossa empresa, ela já, nosso meio de atividade, ela já estaria no rol. Eu não precisaria criar uma empresa maior, enfim, para atuar nessa área. E aí foi o meu primeiro emprego, trabalhar como articulador local do Noronha Plástico Zero. Era um projeto que iam ter várias fases, várias frentes, várias etapas. Então eu tinha que coordenar aqui na ilha como era que as coisas iam acontecer. Então era um triturador de vidro novo que estava chegando, era uma empresa, né? Uma empresa nacional, multinacional, que estava patrocinando o projeto, e era um novo triturador de vidro, porque esse é um problema de uma ilha, é a gestão de resíduo sólido. Todo o resíduo sólido que é gerado, como é que faz em Noronha? Muita gente não se pergunta disso. Então a gente tem um desafio grande aqui, que era o vidro. Como é que transporta esse vidro? Porque o vidro, ele não vale muito na questão da reciclagem, né? Na cadeia de reciclagem, o vidro é muito barato, então é um custo elevado, que a administração pública tinha que assumir. E aí o que é feito aqui em Noronha, esse vidro é todo triturado, é peneirado o rótulo, né, para não ir plástico junto. Ele é transformado num pó de vidro, numa areia, e é usado na construção civil. Ele é doado para a comunidade usar na construção civil. E aí, minha primeira função era coordenar a chegada desse equipamento junto com outros profissionais para ver a instalação desse equipamento,
Depois era a construção de um espaço físico para receber tudo que fosse tratado da área ambiental na ilha. E por último, gerir pessoas. Eu tinha uma equipe de 6 pessoas, no caso eram 6 mulheres, coincidentemente 6 mulheres, que trabalhavam junto comigo, que eram as agentes multiplicadoras, que eram aquelas pessoas que batiam na porta de todo mundo aqui na ilha para ir falar um pouco desse projeto, que era o Noronha Plástico Zero, né? Que na verdade é a restrição de plástico descartável de uso único. Tá? Foi o único caso no Brasil que todos os plásticos descartáveis de uso único foram proibidos de uma única vez. Foi proibido na mesma lei, copo, canudo, talher, prato, tudo que fosse descartável, e marmitex de isopor também, tudo foi proibido. E garrafas PET abaixo de 500 ml. Nunca aconteceu no Brasil, de uma vez, tudo isso ser proibido. E aí o desafio foi grande. Em contrapartida, ainda tinha que gerir um espaço sociocultural que tratasse dessa temática ambiental e também dessa parte social. Então, com apresentações culturais, tendo sempre como premissa, como ponto de partida, a pegada ambiental, seja com reciclagem, com ressignificação, nessa linhagem aí. E atualmente eu continuo trabalhando para projetos de impacto social, mas agora para uma outra empresa de São Paulo. Uma coisa que eu percebi conversando com as pessoas que foram empreender é que tem muito essa preocupação do lado social também, né? Tipo, tornar a oceanografia algo muito presente na vida das Isso é pessoas de difícil. fora. Eu tento, lembrei agora, recapitulando, né, o meu trabalho como guia turístico, por exemplo. A gente tem vários fenômenos de oceanografia física, por exemplo, refração de onda, difração, swell, os tipos de onda, vento, que está no nosso contexto, aqui falo localmente, né, numa ilha, e que ninguém percebe. E durante as minhas atividades, eu mostro para todo mundo, lembra que eu falei da direção do vento, o tipo de vento, lembra que eu falei como é formada a onda, o que é o swell, o que é essa mudança de temperatura, o que durante esse período, né, do final do ano para o começo, Noronha entrar no hemisfério norte oceanográfico, então os alísios sopram do Equador em direção ao sul, por isso que o mar em Noronha fica mais revolto. Por que muda essa questão climática? O que é que dá esse balanço de mudança climática, de evapotranspiração? Por que chove mais em determinada época e menos em outra? E aí é a forma que a gente tem de se aproximar das pessoas para difundir a oceanografia. Que isso era o que eu achava mais difícil. Como é que eu vou difundir a oceanografia? E só trabalhando em projetos de extensão, agora tem o Educa Ocean, a Expo FPE, que permite muito que aconteça essas coisas também, para difundir a ciência do mar, que é bem difícil. Porque não é fácil mesmo, não. Estudar o mar não é fácil. Não. Eu acho muito interessante isso de fazer as pessoas enxergarem o mar como a gente enxerga. E aí é difícil. Às vezes acontece eu recebi uma dica de um guia companheiro meu, né? Ele veio tirar uma dúvida e eu dei uma aula. Aí ele fez, caramba, velho, tu passou 1 hora aqui falando e eu tirei uma... Ele perguntou sobre algo da praia, assim. E eu falei durante 1 hora sobre praia, sobre o mar, sem falar de nenhum animal marinho. Aí ele fez, eu nunca imaginei que era possível falar de praia, de mar, de oceano, sem falar de animal marinho. E tu aí 1 hora falando e não falou nada de animal marinho. Eu vou te dar uma dica, porque fica muito complicado de entender. Usa como se fosse informação turística. Fala isso como se fosse informação turística. Tu é turista, tu chega no lugar, tu só quer aquela informação, não vou dizer que é rasa, mas tu quer aquela informação sucinta. Então eu comecei a enxugar um monte de informação. Enxugar e só falar o resumo, só o abstract daquilo ali que eu queria falar. E começou a ficar muito fácil de entender. Apesar de ser uma ciência ainda meio complicada, é muito pra gente que tá no meio, né? A gente sabe disso. Sim. E quando você fala que estuda oceanografia, a primeira pergunta é oceano o quê? Oceano o quê? Exatamente. Sonografia, estudo de som? Não, pô, oceanografia.
A gente foi entrevistar as pessoas na rua para ver o que elas achavam que era oceanografia, né? E aí teve uma hora que a gente encontrou um cara que ele estava respondendo, achando o que que era, e ele falou assim: "Ah, é bom porque vocês ficam atrás das cenas, né? Arrumando os Cenografia, cenários para já os filmes." aconteceu comigo também. No momento ele tava levando super a sério, porque ele tava falando que era uma coisa bonita, que não sei o quê. Quando ele começou a perceber que ele tava falando de É. outra coisa. E, Pois é. Tem gente também que vendo isso aconteceu com a gente, isso aconteceu bastante com a gente, e vendo isso, a gente tinha uma provocação muito grande, sabe? Eu sempre fiz uma provocação muito grande com os meus amigos, com os meus colegas de turma, principalmente porque eu tinha uma proximidade maior com esse pessoal. O tipo de produção científica que a gente está fazendo também enquanto está na academia. Foi isso que me aproximou do estudo das praias, porque eu vejo, isso é uma necessidade iminente, é urgente, essa questão de erosão costeira. Principalmente quando a gente fala de Recife e região metropolitana. Se você pegar de Jaboatão dos Guararapes, lá mais ao sul, vai lá, Cabo de Santo Agostinho ali, né, no Paiva, se você pegar dali até o Janga, lá em Paulista, lá em cima, tem um problema gravíssimo de erosão costeira, tá? E aí, não estou aqui discutindo, a gente não vale a pena se ater aqui a essa questão mais específica, é avanço do mar, não é avanço, não, não, não. O fato é que o problema existe, não há solução, há uma forma de mitigar, mas ela não é fácil, que é a engorda de praia. Custa muito, tem um impacto ambiental grande gerado por isso, infelizmente, mas a gente só consegue trazer o equilíbrio de volta restaurando a praia. Não tem outra opção, a gente tem que restaurar a praia para restaurar o equilíbrio dinâmico desse balanço sedimentar, e isso vai conferir um equilíbrio por um tempo. Isso não, perceba que se fosse uma solução seria para sempre, mas não é uma solução. Há lugares em que é realmente uma solução, como Copacabana. Ela foi uma praia aterrada mecanicamente, Copacabana foi engordada e não precisou mais fazer. Encontrou um equilíbrio ali, ok. Mas vocês percebem que o litoral, né, de Recife, região metropolitana, precisa disso. Então isso foi o que me fez também estudar praia. O meu estudo era para basear futuros projetos de engorda de praia, de estudo de morfodinâmica costeira e tal. Então, essa é a importância do nosso desenvolvimento enquanto ciência, não muito difundida, mas a gente tem que fazer algo que nos aproxime do real. O que é que está acontecendo na realidade? O que é que a gente precisa saber e conhecer? Então vamos estressar o debate para a gente estudar isso, que eu acho que era a forma melhor da gente conseguir boas produções científicas, enfim, e nos aproximar mais da comunidade. Porque foi quando eu falei que estudava oceanografia, e o cara fez sonografia, e tem aqui sonografia, aí eu fiz, meu irmão, tem alguma coisa que a gente tá fazendo que tá errado. E aí foi quando eu comecei a conversar com os meus amigos, e aí eu percebi que muitos deles fizeram exatamente isso. Pelo menos a minha turma toda trabalhou com coisas que eram necessidades urgentes. Inclusive, isso depois aconteceu até com a FACEP, que é a Fundação de Amparo à Ciência do Estado de Pernambuco, né? A FACEP. Só os projetos que eram específicos, né, para a região do Estado de Pernambuco e algo que fosse gerar um impacto no real, foram contemplados com a Bolsa de Iniciação Científica. Teve um ano meu que foi isso. A gente conseguiu aprovar um projeto lá na FACEP do laboratório, não foi meu específico, porque eu recebia pela federal, né, era CNPq, mas o nosso laboratório conseguiu aprovar um projeto que era para estudar especificamente erosão ali na praia de Boa Viagem. E ali a gente percebeu essa questão, né, que era muito necessário aproximar mais a oceanografia do que acontece no real. Isso é o que me pegou bastante nesse sentido. E aí eu acho que tem muita opção para a gente estudar isso, não só na área biológica, como na área geológica, física. A estatística pesqueira é algo que a gente precisa muito, porque o Brasil é um dos países que tem a maior costa do mundo e a gente não conhece nada, praticamente, dos nossos estoques pesqueiros. A gente, enfim, é uma outra área muito bacana também de estudar. Mas tem que embarcar, né? Tem que ficar no mar. Aí tem gente que também não gosta muito de ficar no mar.
no mar, no alto mar. Né? Vida em alto mar também não é fácil. Você gosta de Bom, embarcar? assim, é porque a minha experiência de embarque foi muito longa. Eu acho que a primeira experiência que eu tive de embarque já, a gente passou 16 dias embarcado. Então, assim, você 16 dias sem conexão com terra, sem saber o que está acontecendo, você viver isolado do mundo, foi tenso. Mas foi muito bacana, eu gostei. O começo é sofrimento, né? É questão fisiológica, é enjoo, balança muito, tal, você tem que acordar de madrugada, porque tem que fazer coleta e tal, mas pra gente, né, enquanto oceanógrafo, é importante, sim. É massa, é legal, no fim das contas é muito bom, é válido, é uma boa experiência. A gente ainda não. Não teve há essa pressa não, mas vai experiência. chegar, vocês vão ter que embarcar, nem se preocupem que vocês vão ter que embarcar, vocês vão gostar, é legal. O bom é que quando a gente for embarcar vai ser nossa entrada, aí todo mundo é amigo também, né? A nossa entrada se manteve Que muito bom. junta. Isso é bom. No esse meu tempo. caso, não. Assim, eu acho que eu fiquei próximo só de 2, 3, porque o resto a gente vai se perdendo no caminho. E aí depois eu me vi com A gente- mais próximo de uma turma depois da minha. Não, 2 turmas depois da minha, porque o pessoal de uma turma só depois da minha, eu acho que só 3 se formaram. A minha turma, eu acho que até hoje foi a que formou mais gente. Acho que foram 9, 8 da minha turma se formaram, algo assim. Foi uma galera. E Espero que esse número então, vá essa é a aumentando. questão. A gente conseguir aumentar esse número ao máximo. Ainda é difícil porque dentro da nossa área tem muitas áreas correlatas que podem fazer o que a gente faz. Isso é difícil. Que abre um concurso, a gente vê que pô, aquilo ali é perfeito para oceanógrafo, especificamente para oceanógrafo, mas não. Quando tu vê, tem 2 vagas para oceanógrafo. Uma vaga no Brasil inteiro. Enquanto que para engenharia civil tem, sei lá, 80 vagas, 40 vagas. Eu sinto que quando tem concurso assim, o problema maior é tipo a demanda, você achar outros oceanógrafos interessados para vocês irem lá e pedirem Sim, junto, sim. sabe? Para Não, mas adequar. é, Porque às vezes você tem interesse e não conhece ninguém não mais tem que muito o que tenha. fazer quando você só tem uma entrada por ano e 25 vagas. Então, assim, fatalmente são poucos profissionais formados. Não tem para onde correr. Sim. Só há uma entrada, 25 por ano, e a gente sabe que o índice de desistência é muito alto. É muito alto, eu Então, sei que é muito alto ainda, mas a gente acha também que é pelo contato, que acha que a oceanografia é outra vibe, aí quando entra tinha o cálculo na área 2. Aí a gente acha que agora tendo isso no departamento foi um dos motivos para trazer para é cá, bom, para diminuir. Que claro, as pessoas. diminui a evasão e tá todo mundo junto, é legal. Porque de repente você começa a se perder no meio do caminho, quando vê já tá com outra galera nada a ver da tua, e você sente que tá ficando para trás e acaba mudando de curso, não continua na oceanografia. Sim, É, acontece muito. A nossa entrada ficou bem unida até. que massa. Graças a Deus. Todo mundo. E a maioria é mulheres também, a gente tem 2 homens, né? Só tem Que 2 massa, homens. velho. Obrigada. Ultimamente tem entrado bastante Sim, mulher no É. curso. massa, muito bom. A gente quer focar agora nos projetos que você está Certo. atuando, realmente. Pode falar um pouco sobre isso, sobre quais projetos você está Sim, atuando sim. Ó, atualmente? eu falo específico daqui, né, de Noronha. Então, assim, o Noronha Plástico Zero, ele continua em vigor. Mas o que é que acontece dentro desse programa grande, que foi o Noronha Plástico Zero? Existe uma parte que é de responsabilidade da gestão pública, que é fiscalizar e punir. Porque portar plástico descartável na ilha é proibido. Então há uma punição para quem tem ou quem traz do continente plástico descartável, enfim. Isso era uma parte que era específico da administração pública. Eles desenvolveram o decreto, eles criaram o decreto, eles fiscalizam, eles punem. A minha função era fazer com um grupo de ação, montar um grupo de ação, para que esse grupo conscientizasse a população local e, ao mesmo tempo, desenvolvessem atividades para fazer com que esse decreto vingasse, esse decreto pegasse, que realmente as pessoas parassem de usar plástico, que vissem outras alternativas e, ao mesmo tempo, criar um novo espaço na ilha para cuidar dessa parte social. A gente fazer a questão da educação socioambiental, que a gente tem, claro, outros projetos que são desenvolvidos na ilha, que tratam dessa questão socioambiental,
mas eles não são da administração pública, eles não são da administração local, não são vinculados a governo, que é o projeto Golfinho Rotador, o projeto Tamar, o projeto de Aves. Todos esses projetos são extremamente importantes para a ilha. Eles desenvolvem um projeto social imenso, assim, importantíssimo, mas não pertencem à administração pública. Então foi uma vontade da administração pública criar um projeto e criar um espaço sociocultural, socioambiental, para que fosse tratado essas demandas iniciadas pela administração pública, ou pela sociedade, ou por outras empresas de fora do estado, que procuram muito a administração da ilha para desenvolver projetos. Nessa época que eu entrei no projeto, Daniela e Malman até pedia para eu participar das reuniões porque as demandas eram muito grandes. Então, tinham muitas empresas que queriam fazer trabalhos ambientais em Noronha, trabalho social e tal. E aí, o meu ponto, né, de atuação era nisso. Cuidar da gestão, fazer com que o projeto pegasse e trabalhar essa questão socioambiental, tendo realmente a parte ambiental como premissa. Aí lá a gente identificou um problema. Qual é o primeiro problema da ilha? Vidro. Então vamos fazer projetos, vamos tratar de coisas que relacionem ao vidro, para a gente ressignificar vidro. Vamos criar agora um ciclo do vidro. Vamos criar contentores específicos para coletar vidro, conscientizar o pessoal de que vidro só descarta nesses pontos. E depois, qual o problema mais grave agora? Isopor. Porque por ser uma ilha, a gente traz mantimento perecível, carne, essas coisas do continente em isopor. Isopor é terrível. Quebrou, ele não serve mais para nada, aquilo ali vira um poluente e ele esfarela. E se aquilo ali entrar em contato no ambiente, lascou, ferrou. Não dá. Então a gente tem que controlar agora os isopores. Como é que a gente faz? O que é que a gente pode desenvolver de projeto para trabalhar isopor? Ao mesmo tempo, a gente tinha umas demandas da comunidade para terem espaço, ter outras atividades para as crianças. Então a gente criou cinema ambiental. Percebe que são coisas que não estão relacionadas diretamente à oceanografia, mas a minha bagagem como oceanógrafo me permite entender o contexto que eu estou inserido ali. Porque nas disciplinas da oceanografia a gente percebe muito essa questão social relacionada ao ambiente. Por quê? Seja pelo fato de uma pessoa que era pescador, a gente se deparou muito com isso aqui, tá? A pessoa era pescador, é pescador há 50 anos e de repente agora não pode mais pescar em tal lugar. Por que eu não posso pescar no lugar que eu sempre pesquei? Por que eu não posso usar determinado tipo de material? Se a ilha está sofrendo tanto aí, o custo de vida aqui é super alto, por que eu vou me preocupar com a sacola plástica? Esse era o desafio. Então, a bagagem na oceanografia te faz entender que existem conflitos sociais que precisam ser mitigados. E qual é o teu papel nisso, né, enquanto oceanógrafo ou enquanto gestor de projeto? Que a minha função era gerir um projeto. Eu tinha que acalmar os ânimos e fazer aquilo ali funcionar e mostrar que aquilo ali era possível, tendo essa questão do conteúdo ambiental. Então a gente fazia atividades externas, fazia atividades nas praias, fazia trilha e trazendo essa parte de conteúdo oceanográfico, né, que eu tentava mostrar. As correntes oceânicas, muito lixo marinho, muito plástico que vem de outros lugares do mundo para Noronha, que não é nosso o lixo. Há uns meses atrás eu encontrei garrafa vinda da Venezuela, já encontrei vinda do Vietnã, já China, Taiwan, Japão, Emirados Árabes, lá aquela região de lá escrita em árabe, lá, Marrocos. Tem lixo que você nem imagina de onde está vindo. Isso era um problema para a gente. E a minha função era mostrar que isso é um problema, né, dentro do projeto. E aí esse projeto ele foi descontinuado em 2022. Quando veio a pandemia, parou tudo, né? Veio lá 2020, o projeto ficou inteiramente parado. Ele retomou em fevereiro de 2021 e ficou até fevereiro de 2022 com verba da Lei Rouanet. Que isso foi massa também, porque a gente tem que... Outra coisa que eu senti dificuldade na graduação de oceanografia é a gente não tem nenhuma disciplina específica de ensinar a escrever projeto baseado em editais. Tá? Então você tem um edital específico para a contratação de uma empresa que trate dessa parte socioambiental. No edital está previsto tudo que ela precisa. Então você tem que aprender a escrever um projeto do zero.
Eu tive que escrever um projeto do zero. Eu submeti esse projeto do zero para o Ministério da Cultura, né, para a Secretaria de Cultura, que era o status, né, Secretaria de Cultura em 2022. Eu submeti em 2021 e esse projeto foi aprovado para a gente usar a verba da Lei Rouanet para tratar dessa questão socioambiental e usando muito mais também a questão cultural. Então a gente tinha apresentações de música, a gente tinha oficinas. Então, o que é agora o problema que estava na época na ilha? Muito ferro, resto de sucata, tudo abandonado. Então vamos pegar isso aí, vamos ressignificar, vamos fazer escultura, vamos fazer várias coisas aí, vamos criar oficinas, vamos expor essas artes, vamos criar essas atividades. Isso já foi a segunda etapa do projeto. E aí ele encerrou, porque encerrou, né? O período é 1 ano, o projeto era para 1 ano, ele encerrou. E aí depois disso eu fui contratado por essa empresa de São Paulo agora, que eu tô com eles, né? Eles tratam de projetos sociais e ambientais. Aí a gente trabalha com essa parte também de educação ambiental, social, e a gente inaugurou aqui na ilha um novo espaço que agora fica vinculado à biblioteca pública da ilha. Existe um projeto aqui chamado Criando Asas, que é através da leitura trabalhar toda essa temática ambiental, social, cultural, tudo isso através da leitura. Leitura, não tem nada na praia, nada no mar, nada, mas são sempre temáticas ambientais. E aí eu ajudei, né, trabalhei nesse projeto para ajudar na implementação desse novo espaço. É uma estrutura bem bonita, é uma estrutura geodésica, toda aberta e tal. Foi um design de Recife que desenvolveu esse projeto. E atualmente eu estou nessa gestão, continuo na gestão de projeto, né, trabalhando mais com a administração pública e a iniciativa privada. Eu sou o elo entre eles, né? É entender o que a administração pública precisa e chegar para a iniciativa privada e tentar achar o meio termo para fazer a execução do projeto acontecer, mas sempre nessa temática ambiental. Acho incrível. Eu acho que isso tem muito a ver com oceanografia, sim, entendeu? Sim. Eu acho que é tipo uma parte muito grande da oceanografia. Eu acho que é um dos nossos intuitos, Dos né? pilares também. Não tem que ficar estudando oceanos só para Exatamente. estudar oceanos. Exatamente. Não tem o que E aí fazer com também, isso. claro, agora como guia turístico e consultor ambiental também, e como pesquisador, eu estou no projeto agora da professora Mônica, professora Mirella, do Coastal Snap, e a gente tem, são quatro ou cinco estações já do Coastal Snap aqui em Noronha, está em execução, que é para monitoramento de umas praias específicas, né? Praia da Cacimba do Padre, Praia do Sancho, que é a praia mais bonita do mundo e a praia mais visitada de Noronha, Praia do Sueste, que é a praia que tem o único mangue em ilhas oceânicas do Atlântico Sul, acho que Praia do Leão, e tem mais uma outra que eu não, agora eu tô só pegando aqui o mapa da ilha para ver onde estão as estações, que é e a estação do Coastal Snap que mais movimenta é aquela do Forte Orange em Itamaracá, que é o pessoal daí do departamento quem toca essa questão de monitoramento da praia para a gente estudar. A gente não tem problema de erosão em Noronha, tá? É só para estudar mesmo o que acontece no sistema praial, né? O que acontece na praia, porque em determinados períodos do ano a gente tem perda de sedimento, depois esse sedimento volta, perde, volta, é um ciclo. Para estudar como funciona isso. Como que é esse monitoramento? Vocês Isso, tiram exatamente. São fotos, vocês fotos gravam? de uma altura específica, de uma posição específica da praia, para juntar essa série temporal de fotos da praia para acompanhar esse movimento, né, da praia que acontece. E aí, baseado naquela data, você vê a altura da maré, você vê índice pluviométrico daquela data, quanto choveu, se isso impacta em alguma coisa, se é época de onda, não é, se entrou um swell naquele período, não entrou. É ciência cidadã. E aí eu formo os cidadãos cientistas para isso. Os meus clientes já sabem, quando ele chega naquele ponto na praia, ele vai lá, tira uma foto e me manda. Porque aí a gente consegue banco A gente de não dados. imaginava que você trabalhava com a professora Mônica. Eu sigo Tu o sabia? Instagram do. Eu Tu sabia já? Não, eu não sabia que ele tava com a Mônica. Eu sabia só da Mônica tava com esse pronto. projeto. Isso eu sabia. É porque a Mônica é nossa tutora. Ela é nossa Sim, tô tutora. ligado. Daqui da. Sim, sim. E aí eu faço. Tem uma outra praia que é Praia da Atalaia, porque a gente recebe muito lixo oceânico nessa praia. E aí tem microplástico, muito microplástico, que é um problema grave pra gente. E aí eu sempre faço foto lá também.
Mas como é uma praia de difícil acesso, essa praia só especificamente vão as pessoas que agendam para ir lá, tem um público limitado por dia, só 50 pessoas podem ir lá. É mais difícil para a gente ir nessa praia, né? Mas é bem bacana também. A Parece ser gente bem cuida legal muito dessa mesmo. parte também, né? De monitoramento dessa questão de lixo, né? Mônica tá lá com o Recolixo. É, Sim, sim, agora a gente também Ah, então tá, né, também, nessa... nossa, é muito sim. bacana, muito legal. Ainda não, assim, Sim, formalmente, sim, Oficialmente. oficialmente, digamos assim, mas, tipo assim, já estamos sim, sim. conversando aí, É, Projeto de reciclagem, né, das das sim, tampinhas. sim. A gente tampinhas. desenvolveu muitos. A gente, dentro da disciplina de poluição marinha, a gente gerou muito assunto para desenvolver artigos, para desenvolver pesquisa dentro da disciplina de poluição marinha, também quando a gente chega na parte do estudo de plástico e tal, vinculado ao LEGES, né, era a professora Mônica na época quem tinha ministrado para a gente poluição marinha. A gente está pagando oceanografia química, e daí ela tá dando poluição marinha e oceanografia química, né? A gente não tá na poluição marinha, mas a gente tá Sim, sempre sim. recebendo lá as Os lembretes. inputs. Às vezes ela Sim, traz umas sim, sim. coisas de É, lá, de a lá gente pra fica. cá, Aham. Acredito que poluição marinha seja a Eliette, professora Eliette, que vai É, ensinar pra gente. na Mas muito bom. Porque próximo. aí você pega essa bagagem toda de oceanografia química 1, vai precisar bastante, porque quando chega em poluição marinha, realmente vai ver essa questão dos poluentes por hidrocarbonetos, então tem uma química orgânica aí envolvida no negócio também. quais são as maiores dificuldades que você enfrentou na hora de empreender na A oceanografia? primeira, como eu mencionei antes para vocês, né, como é que eu posso atuar enquanto pessoa jurídica, isso era uma dificuldade muito grande, como oceanógrafo, né, sem iniciar minha vida devendo tanto, né, com a questão financeira, porque para você abrir uma empresa, você paga para abrir uma empresa, para manter a empresa aberta, você paga. Então, como é que, como oceanógrafo, como trabalhar com educação ambiental, com gestão de projetos, de pessoa e tal, como é que eu poderia fazer isso por um CNPJ, né? Sem que isso infringisse nenhuma lei, nenhuma regra ou burlasse nada do tipo para você fazer as coisas de forma correta. E aí, essa possibilidade, né, de trabalhar com organização de feira, de evento, educação ambiental, né, ou educação, é genérico isso, né, a questão do professor particular, educação, essas coisas, né, que é a questão da educação ambiental. Essa foi a maior dificuldade. Eu tive que contratar um contador para ter uma reunião com ele para desmistificar tudo isso. Que, por exemplo, a gente tem nos congressos empreendedorismo em ciências do mar. Aí o que é que você pensa? Caramba, vou fazer esse mini curso de empreendedorismo em ciência do mar. Quando tu vai fazer o mini curso, tá lá um senhorzão que tem uma empresa há 20 anos, a empresa é gigante, tem 500 colaboradores, mas calma, para eu chegar lá eu tenho que começar daqui. Mas e daqui? Como é que eu começo daqui? Eu sentia muito isso. Ó, participei de um congresso no Rio de Janeiro, não vi nada nesse sentido. Participei de um congresso em Itajaí, Santa Catarina, não vi nada nesse sentido. Aí teve um outro congresso que foi em Fortaleza. Foi o que eu vi mais próximo, porque um pessoal da oceanografia lá, uns amigos, se juntaram e criaram uma empresa de consultoria ambiental, que foi o que eu meio que iniciei com os colegas de graduação. A gente iniciou o desenho, né, uma vontade nossa de ter uma empresa de consultoria ambiental e que trabalhasse com essa parte ambiental. Mas aí eu não segui junto com os meninos, né, na criação e nem no funcionamento dessa empresa, mas a dificuldade era essa. Como é que a gente cria essa empresa? Como é que a gente... porque uma empresa não precisa só dos colaboradores e da capacidade técnica, ela tem que ter um respaldo jurídico, contábil por trás. Isso é o que eu sentia mais dificuldade. E depois aquilo que eu falei para vocês, né? Como é que a gente vai conseguir ganhar dinheiro? O que é que eu vou fazer? Então a gente tem uma gama, vocês não imaginam, tem uma gama de editais abertos para a parte de coleta
de água, qualidade de água, demanda bioquímica, poluição na água. Tem tanta coisa que tem editais abertos e a gente não imagina que pode fazer isso. E a gente pode, como oceanógrafo. Agora precisa ter uma empresa devidamente regularizada e tal. E nesse começo, eu acho Sim, que o que a gente pode fazer é vincular muito, ficar muito próximo do nosso departamento, que é onde está a nossa estrutura. Então, se a gente quiser fazer uma sim, análise química da água, a gente tem como fazer no nosso departamento. E o principal seria através da empresa júnior, para a gente começar nessa carreira. E eu imagino que continue a mesma dificuldade. Vocês podem imaginar que é difícil você abrir um CNPJ, você manter esse CNPJ ativo. Então, nossa assim, senhora, é difícil. E era o primeiro caminho, é uma empresa júnior, que a gente entende como funciona esse é uma desenho de uma dor de cabeça. empresa, declaração de imposto. Na reunião que eu tive com as meninas, com Raquel e com Michelle, eu estava fazendo a minha declaração do imposto. Porque eu tenho uma empresa e minha fonte de renda é essa empresa. Então eu tenho que declarar o imposto, tudo bonitinho, certinho. Tem que emitir nota fiscal, você tem que saber como emitir uma nota fiscal. E tudo isso a empresa júnior te daria essa oportunidade. Não desistam. É como eu falei de resiliência. O maior desafio foi esse. Depois que eu comecei, depois que você faz o seu primeiro projeto, depois que você envia a sua primeira proposta, você se sente poderoso. Poderosíssimo. Pense que orgulho eu tive quando eu enviei minha primeira proposta de trabalho. Eu fui lá, abri um Eu aplicativo imagino. de edição, não sei o que, botei um monte de arte, umas fotos, qual era a linha de atuação, quem era eu, o que é que eu fazia. Parecia Globo Repórter, sabe? Túlio, o que come, o que veste, Uhum. onde mora, sexta no Globo Repórter. Fiz a primeira proposta que eu enviei, tal, quando a galera recebeu assim, fez, caramba, não acredito, é isso. Não, tá contratado, você tá contratado, vai trabalhar com a gente e tal. E é bem assim, eu acho que quando a gente tá nesse mundo, a gente é legal, porque eu sou eu empresário, eu brinco que eu sou eu empresário, eu tenho minha eu presa, mas ao mesmo tempo eu começo o mês devendo. Eu não sei quanto é que eu vou ganhar. Isso é difícil. Mas vai, uma hora vai. Agora é importante para início, né? Assim, se você tiver apoio, com certeza vale muito a pena. A gente precisa muito de apoio. Então, a gente passa por essas dificuldades na empresa júnior, porque a gente está tentando, já tem Mais de um um ano. ano e meio, por aí, mais de um ano e Mais meio, de um ano e meio. fazer o O CNPJ. A gente contratou uma empresa júnior de advocacia, de direito, para poder nos ajudar, mas vai Vai e pra volta, Juscepe, assim, vai não sei sabe? pra onde, vai não sei o que, tem endereço físico, não tem. Aí qual é o endereço postal? Aí tem que pagar endereço fiscal, desculpa. Qual é o endereço fiscal? Aí você tem que pagar endereço fiscal, tal. Eu sei, é trampo, é difícil. No meu caso, eu Complicado. faço todas as atividades enquanto CNPJ, aquilo que pode se enquadrar nas atividades como MEI, como microempreendedor individual. O que não se enquadra como MEI, eu presto como pessoa física. Porque, assim, ainda não vale a pena para minha demanda, né, para o que eu faço, atuar enquanto oceanógrafo. Mas provavelmente vai haver uma dragagem aqui no Porto de Noronha. Provavelmente precisarão de oceanógrafos, de técnicos específicos. E aí, eu vou botar meu currículo, né? Tamo aí, né? É, já é oportunidade. Você falou sobre palestras de empreendedorismo. Foi. Isso é interessante. Por Já quê? tava aqui anotando. Eu já anotei aqui, ó. E só pra olhar assim. Isso é muito interessante, porque a gente pretende dar uma palestra sobre empreendedorismo nas ciências do mar. E aí é interessante que a gente passe essas ideias para o nosso palestrante, porque realmente a gente não tinha essa ideia de, tipo assim, como que começa, o que faz, o que exatamente você vai procurar, quem você vai procurar, o que você vai fazer para poder atuar no empreendedorismo, porque geralmente é um papo mais assim, mais avançado, né? Como que você está agindo agora. agora. O que você tá fazendo agora pra conseguir tal Exatamente. coisa. Exato. E uma outra dica que eu dou é quando você começar, não é que eu digo começar pelo mais fácil, porque não há nada fácil. É começar por algo que seja relativamente mais simples. Por exemplo, tem um edital aberto especificamente de
balneabilidade, a qualidade daquela água ali da bacia do Pina, do rio do Pina, ali perto do Marco Zero. Ah, vou lá, vou ver esse edital. O que é que precisa dessa análise físico-química? Ah, é demanda bioquímica de oxigênio, é presença de poluente, o que é? O que é que está ali para você fazer o estudo? Ah, não, beleza, vai precisar. Qual a minha bagagem teórica? Eu vou precisar dominar algum software de estatística, eu vou precisar fazer uma análise de microscópio e tal. Quais as ferramentas que eu tenho na mão agora para fazer isso? Eu tenho tudo? Tenho. Tem um laboratório aqui, tem um laboratório ali, tenho tudo, pá, beleza, fechou. Top. É isso aí, vou fazer isso. E aí você vai ganhando casca, até depois você conseguir fazer um projeto de batimetria do canal interno no Porto de Suape. Como é que aquela empresa começou? Ela começou assim, pegando a batimetria fazendo uma batimetria de 10 metros, depois uma batimetria de 15, 20, 30, até a empresa chegar num ponto que ela consegue fazer algo maior. Ela consegue ter uma, esse know-how já também de conseguir explorar e alçar voos mais altos. E a empresa júnior seria muito importante por isso. Porque eu tenho certeza que se tem empresas de ambientais, eu estagiei numa empresa ambiental que presta serviços para o Porto de Suape, e eles era isso que era feito. Análise de água, análise de sedimento, se tinha poluente ou não, como é que estava a qualidade daquele ambiente e tal. E tendo uma empresa que fizesse isso, seria ótimo. Mas pagava para laboratório de análise química. Já pensou? Que absurdo. Podia ser a Maeg fazendo isso. Pois é. Isso aí é um sonho pra gente, porque a questão do CNPJ Então, realmente está percebe travando a que o gente uma. empreendedorismo fica além da tua ideia, além do que você pode fazer. É muito antes disso. Tem todo um, tem todo uns degraus para você escalar e subir para conseguir fazer com que esse CNPJ fique ativo. Percebe? O nosso grupo, né, a nossa gestão termina agora, no final desse ano. Então, eu acredito que a gente não vai conseguir ver esse CNPJ. Pois é. Mas eu espero que ano que vem a nova gestão já esteja com ele, faz os projetos que eles quiserem. Porque é muito complicado. A gente fica muito de mãos atadas, né? Enfim. Podemos ir pro bate-volta? Podemos. Pode. Podemos bater de volta para finalizar o episódio de hoje. Você está preparado? Pronto e preparado. Manda. Vou começar. Verde. Uma cor. Uma comida. Rapaz, agora eu vou ser bem específico. Minha comida favorita é pirão de chambaril. Adoro. Como pra caramba. Eu gosto muito de peixe, gosto muito. Mas pirão de chambaril é um negócio que é muito muito acalento, sabe? Assim, é uma comida muito é uma comida tradicional nos interiores. Então, minha avó, ela é do interior do Rio Grande do Norte, a minha avó paterna. Eu só tive contato com minha avó paterna porque minha mãe é órfã de pai e mãe desde os 14 anos. Então, eu não conheci meus avós maternos. Mas na casa da minha mãe, na casa da minha avó, nos finais de semana se fazia um cozido, que é tipo o resto das verduras e legumes que sobraram, coloca tudo numa panela, faz um sopão ali, com o caldo faz um pirão, e geralmente a carne tem que ser uma carne com osso, com tutano, é o pirão de chambaril. Pirão de chambaril. Minha mãe fazia muito isso, só que aí eu sou Sim. vegetariana, então agora é só os legumes. Faz parte. Não, mas tem muqueca vegetariana, vegana também. Vai. Um Fernando de lugar, Noronha, por que não? uma Praia praia, da Conceição, Fernando de Noronha. um animal, Rapaz, boa pergunta. Um animal. Mas eu acho que uma ave. Sei lá, um atobá. um animal Um marinho, animal marinho. Um
Uma baleia. Boa. Um oceano. Atlântico. De preferência Atlântico Sul. Um livro. Vixe, O Velho e o Mar. Um filme. Um filme. Ó, na oceanografia, quando eu paguei metodologia científica, eu tive que... a gente teve que assistir vários filmes. Um desses filmes me impactou bastante pelo contexto histórico e pelo que a gente faz, pelo que a gente desenvolve, que é ciência. Então, eu acho que, vai lá, Alexandria é um filme importante para que a gente assista, enquanto cientistas. É verdade. Ela tá até anotando. Vai ser nosso filme da segunda parte. Isso. Você vai ver, é massa, porque são várias teorias e é uma mulher tentando convencer aquela galera de que aquilo, enfim, é desenvolvendo ciência. Sim, E agora aí tem todo um conflito religioso e tal. E aí a gente pode remeter isso para vários contextos que a gente vive globalmente hoje, né? Seja político, seja religioso, seja polarização, divisão do povo em que gosta de preto, quem gosta de branco, gosta de azul, de amarelo. Muito interessante. Uma área da sonografia. Geofísica, E geológica. Geofísica. Oceanografia geológica. Tá. E a oceanografia, né? Por último, a oceanografia é definida em uma palavra pra você. Eita. Processo. Processo. Eu sabia que ele ia falar Eu isso. também sabia. Processo. Eu tava sentindo. Oceanografia é um processo. Então tá bom. Eu acho que, tipo assim, teve uma vez que a gente teve aula que foi com o doutorando de Marcelo. Luiz. Luiz é da minha turma, Luiz Alves. Ele... Ah, não é Luiz, não. Luiz é de Doris. Não, Luiz Alves é da física, né? Pronto, o Luiz... Que ele falou isso, tipo, ele foi definir a sonografia, né? Ele falou que é estudo de processos. E isso abriu a minha mente, assim, tipo assim, quando a pessoa pergunta o que é que você estuda? Exato. Processos. Aí pensa que é da área do Resumir direito, o mas que era não, são processos oceanográficos. Pior que ainda tem esse É problema. verdade. Só um ponto de curiosidade para ficar aí. No meu Lattes tem lá produção audiovisual, porque eu já fui ator mirim também. Já fiz filme aqui em Noronha, né, com esse conteúdo ambiental. São filmes que tratam dessa temática ambiental, mostram um pouco dessa preocupação ambiental. O mais recente foi de 2006. Acho que foi 2006. Que era a história do menino, o Mistério do Menino do Mar. Tá no YouTube. Tá lá no YouTube esses. É um O curta-metragem, Mistério do né? Menino do Mar é um média-metragem, tem 40 minutos. Trilha Perdida é um curta, tem 25 minutos. E teve um outro desenho animado também, que é As Estrelas do Céu. As Estrelas do Céu, desenho animado, é a história de uma menina que sonhava em pegar carona num golfinho e subir no arco-íris. Ela queria chegar na borda do arco-íris e ver como era Noronha, como era o mundo de lá. O Mistério do Menino do Mar, a história do menino cego, que foi encontrado ele é deficiente visual, foi encontrado numa cesta no mar e foi adotado por uma família aqui em Noronha e ele tinha que fazer posicionar vários espelhos ao redor da ilha para conseguir que um raio de sol batesse nesses espelhos e ele voltasse a enxergar, pudesse conhecer um pouco da beleza de Noronha, e mostra um pouco dos projetos que eram desenvolvidos aqui em Noronha, um pouco do mar, da ilha, e aí muita oceanografia também. Que maneiro. Aparece, quando coloca teu nome, aparece alguma coisa relacionada ao YouTube, que eu achei que era um curta-metragem, mas aparece. Tá no YouTube. Então, Assistam. assim como é o nosso ator oceanográfico. Assista. Antes da gente se despedir, eu queria fazer aquela pergunta do povo e do caranguejo. Vamos lá. Num cenário hipotético. Num cenário hipotético, a gente tem a luta de um povo contra um caranguejo com faca. Quem ganha? Calma. O caranguejo é proporcional ao tamanho do povo e ele tem uma faca e sabe usar. E aí? Foi um debate, assim, muito complexo aqui no curso. Aquela no curso. Todo mundo preocupadíssimo. É porque, velho, o que eu imagino é, tipo,
se o povo consegue, se o povo consegue apertar o caranguejo, ele pode saber usar a faca como ele queira. Ele não vai conseguir furar o povo. Ele sabe usar uma faca, mas ele não sabe onde enfiar essa faca. Digamos que ele saiba. Não, mas aí você também tá Não, criando se regra. ele souber. Calma aí, Olha, vamos, veja só, vamos. se o caranguejo for proporcional ao tamanho do povo, e se ele souber especificamente onde enfiar a faca, não imaginam aquela segurando uma faca, né? Não seria algo. Sabe assim, percebe que aqui a viagem é. Porque ele é quelado, né? Então ele, com essa a pinça, com aquela, ele tem que segurar uma faca. Rapaz. Mas é um cenário hipotético. É um cenário hipotético, entende? Então, Não, o povo ganha, o povo ganha. Eu sou fã do povo. O povo é um organismo. Ele já sofre tanto. O povo só reproduz uma vez, gasta uma energia tremenda para reproduzir, depois morre. Enfim, o povo é inteligentíssimo. É um ser. time, time povo, Time temos mais povo. um no time Apesar povo. do caranguejo, se for o caranguejo de Noronha, né, o jongarte lagostoma, ele só existe em Noronha, Tal das Rocas, na ilha de Trindade, no Espírito Santo, e na ilha de Assunção, é aqui no Atlântico, mas pertence a Portugal. É muito especial para a gente, inclusive é a maior multa aplicada aqui em Noronha, é se você capturar, comercializar, comer esse caranguejo, custa R$ 5.000 a multa, mas como aqui é uma unidade de conservação, essa multa é dobrada. Então custa R$ 10.000 por indivíduo, tá? Por caranguejo capturado. O caranguejo é muito especial pra gente que é de Noronha, mas o povo é muito legal. Time povo. O povo ganha, dá uma. Tosse ele Eu lá. acho que o caranguejo pode ser muito Mas veja, limitado se ele souber nos onde enfiar movimentos. a faca no povo, se ele enfiar a faca no lugar certo, o povo paralisa ali e já era. 50-50, eu ganho ou não ganho? 50-50, vamos Não, lá. mas aí não Então, vale não, pô. O cara tá armado e quer ganhar do cara desarmado, não pode. É, realmente, aí por tem que isso ver as que regras. é um debate bastante complexo, questão de regras, etc, Massa, sabe? legal. Então, Mais alguma coisa que gostaria de falar? Algum conselho? Assim, o primeiro conselho que Alguma. eu dou para vocês é que não desistam de jeito nenhum. Conversem entre vocês e se dediquem ao máximo. E eu acho que a sementinha eu plantei ao longo do que eu falei em relação a essa questão de aproximar tudo que é produzido na academia da nossa necessidade real. Eu só comecei a perceber isso depois que eu saí da academia, né? Depois que eu saí da universidade. Eu percebi que há uma distância muito grande entre aquilo que a gente faz e aquilo que o povo sabe que a gente faz, ou aquilo que nos aproxima enquanto ciência do que é feito, do mundo real, do que o mundo real precisa da gente. Isso é a única forma da gente conseguir difundir a nossa ciência, que apesar de ter um curso, né, a graduação em oceanografia ser antiga, a pós-graduação em oceanografia da UFPS ser tão antiga, mas a nossa ciência eu ainda sinto que fica um pouquinho distante do povo por essa dificuldade, né, do que a gente produz e que gera de contribuição para o povo. Eu sei que não é fácil quando a gente fala de processo, realmente envolve termo técnico, a gente está desenvolvendo ciência, mas eu acredito que isso possa ser, isso pode ser até um contexto global, né? De dificuldade em transmitir a ciência de fato e desapegar um pouco desses termos técnicos, de toda essa linguagem rebuscada e equações e gráficos mirabolantes para explicar mudança na temperatura superficial, sei lá, ao redor de Fernando de Noronha. Meu Deus, vocês não imaginam como é isso, sabe? Como é que o povo vai entender Não, que tem imagino mesmo. responsabilidade na mudança climática local, global? O meu conselho é esse: não desistam, tentem e que vocês consigam seguir carreira. Não é fácil, mas também ninguém está aqui porque é fácil. Está aqui porque a oceanografia é massa. Não é não? Isso. isso mesmo. É isso. Amém, vai dar certo. Boa.
Gostaria de te agradecer pela sua participação, foi muito especial. Gostaria de agradecer para quem está ouvindo aqui até agora. E mais alguma coisa? Não. Agradecer de novo aos patrocinadores, né? O Organomar e a coordenação do curso, porque eles estão nos ajudando demais. E sigam a Mar Aberto nas redes sociais, é @marabertoeg. Vai falar das suas redes sociais, Túlio Túlio? Silas. Perfeito. E é isso. Bom vento e bom mar, gente. Tchau, tchau.